Holding familiar é um dos assuntos mais comentados nos últimos tempos dentro do mundo do direito. Tem cada vez mais gente buscando essas informações na internet, nas faculdades, em cursos. E é por isso que eu agradeço muito você estar aqui com a gente. A gente trouxe esse conteúdo super rico, esse curso de 1 hora da Legal Educacional, para você aproveitar ao máximo. Então, papel e caneta na mão, que a gente tem muito para falar para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Diogo Rossetti Cleto, eu sou advogado, professor em holding familiar e já atuo nessa área há mais de uma década, especificamente com isso. Eu espero aproveitar muito do meu conhecimento, compartilhar ele aqui com vocês durante esse curso, para que vocês possam desenvolver cada vez mais o conhecimento nessa área. A primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês é uma pergunta que praticamente todos devem ter, afinal, pelo menos grande parte de vocês, sobre o que é exatamente holding familiar. Antes de seguir com a aula, eu queria dizer para vocês que é uma aula um curso, na verdade, bem expositivo. Eu não procuro parar muito para mostrar slides, eu deixo bem tópicos, porque afinal você está assistindo aí no computador da sua casa, do seu trabalho, de repente no trânsito aí parado, e talvez não tenha um tempo de ficar parado, olhando slide. Uma hora ou outra eu vou ter que parar, não tem jeito. E outra coisa que eu costumo fazer é abdicar do juridiquês. A gente está acostumado com isso no nosso dia a dia, a gente sabe que é uma linguagem normal na vida do advogado, mas eu acho que hoje a gente está num tempo de simplificar as coisas. Então, naquilo que eu puder, eu vou fazer menos uso da linguagem rebuscada do nosso dia a dia, do dia do advogado. Deixa isso para as petições, deixa isso para despachos com desembargadores, juízes, ministros e o que seja. Bom, afinal, Diogo, o que é a holding familiar? A holding familiar, a primeira pergunta que as pessoas trazem é aqui comigo. Vejam, eu vou trazer aqui para vocês, nesse primeiro slide. Afinal, holding familiar é uma empresa? Olha aqui para mim. A holding familiar popularmente é conhecida como uma empresa. As pessoas falam, eu abri uma holding, eu queria fazer uma holding. Mas a verdade é que eu entendo que é um meio, de certa forma, equivocado de entender o conceito. Porque holding familiar, eu costumo comparar muito com um projeto arquitetônico. As pessoas fazem um projeto arquitetônico, depois elas aprovam ou não aquele projeto, e se aprovado, elas constroem um prédio, um hospital, uma escola. A construção sai a partir do projeto arquitetônico. A holding familiar, ela não deixa de ser isso. Ela é um projeto em que são analisadas as peculiaridades de cada família, de cada caso, os riscos envolvidos, o patrimônio, a situação do patrimônio, toda a estratégia fiscal, tudo aquilo que envolve a vida da família, até mesmo, vamos dizer assim, as diferenças entre os familiares. E aí sim, se desenha um projeto, uma estratégia, tem gente que fala em croquis até, para ficar mais chique, mas a verdade é que holding familiar não deixa de ser um grande projeto. E a implementação de todo o grande projeto existe através de um canal, de uma ferramenta. E a ferramenta para implementar uma holding familiar é a empresa. Às vezes não uma só, às vezes 2 empresas, várias empresas. Então, para começo de conversa, vamos abrir um pouco a cabeça de vocês. Holding familiar não é só uma empresa. Holding familiar é muito mais do que isso. É um grande projeto de reorganização do patrimônio das famílias, de planejamento de herança ou planejamento sucessório e de, vamos dizer, reestruturação ou reorganização do pensamento com relação aos custos ou aproveitamento de vantagens fiscais, reestruturação tributária, inteligência tributária, como vocês quiserem falar. Mas para vocês entenderem, o primeiro conceito dessa aula é que holding familiar é um grande projeto a ser implementado para mudar a forma de gestão do patrimônio pela família. A segunda pergunta que eu trago nesse início de aula, eu vou mostrar aqui para vocês. Quais os objetivos de uma holding familiar? O que você quer? O que as pessoas procuram quando elas vêm buscar essa solução de holding familiar? Volta aqui comigo. Pensa bem, se você está lá com o seu patrimônio no nome do seu pai, do seu avô, por que ele vai buscar, como se dizem, sarna para se coçar? Quais são os grandes motivos? Eu costumo resumir em 3 grandes motivos pelos quais as pessoas procuram
a solução da holding familiar, que é uma solução muito moderna. Hoje em dia a gestão de patrimônio tradicional está aos poucos sendo substituída por essa, vamos dizer assim, cultura que em outros países é muito natural. Se você for lá fora, por exemplo, Estados Unidos, as pessoas normalmente não mantêm o patrimônio em seu próprio nome, pessoa física, vamos dizer assim. Lá eles têm outro tipo de estrutura para isso. Quem deve conhecer um pouquinho mais a fundo são os trusts. Vocês devem conhecer ou já devem ter até ouvido falar. Aqui no Brasil ainda existe aquela cultura um pouco arraigada, que mais para frente eu vou falar para vocês a respeito quando eu abordar as resistências, os medos, os tabus que envolvem a realização desse projeto. Mas as pessoas elas procuram, basicamente, proteção para o patrimônio delas. Elas gostam de economia, né? Quem não gosta de economia? Então elas buscam diminuir o gasto com impostos e, ao mesmo tempo, elas procuram criar condições para que a próxima geração prospere com relação à gestão desse patrimônio, que de repente faça ele se multiplicar. Tudo isso é proporcionado pela holding familiar. Não existe, eu acho que eu nunca vi alguém chegar fora desses 3 principais motivos que levam as pessoas a seguirem a holding familiar. Uma terceira pergunta que eu queria trazer nessa parte inicial da aula. Vem aqui comigo. Quais as principais razões para aderir uma holding familiar? Bom, eu falei para você que existem 3 principais motivos. Então eu costumo fazer uma brincadeira. Vamos resumir esses 3 principais motivos em 3 P's? Os 3 principais P's de uma holding familiar, os pilares de uma holding familiar, que a gente vai falar mais à frente com mais profundidade, são proteção, poupança de impostos e paz. Paz, né? Como se eu estivesse aqui vendendo uma solução religiosa para o trato do patrimônio. Não tem nada disso. É que, na verdade, o fato do pai, da mãe, do patriarca, da matriarca da família já estruturar, vamos dizer assim, já montar uma caixinha ali, preparar, organizar o patrimônio dele para a próxima geração, cria menos motivos para as pessoas brigarem, para os herdeiros brigarem depois. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui que está me assistindo conhece uma história de briga de herança, ou dentro da sua própria família, infelizmente, ou na família do vizinho, de um conhecido, de alguém aí da rua. Todo mundo tem uma história dessa. Por quê? Porque as pessoas crescem nas suas diferenças, existem questões de berço, existem erros, mágoas que vão sendo levados por toda uma vida. E quem às vezes segura muito essas questões são os patriarcas, é o pai e a mãe. Enquanto há o pai e a mãe presente numa família, há o respeito. Depois que eles vão embora, aí que as brigas acontecem, principalmente que as pessoas estão em luto, às vezes, não invariavelmente, as pessoas estão tratando com questões que custam dinheiro, o tal do inventário, o terrível inventário, na verdade. Então, tudo isso tem a ver quando eu falo de paz. Agora, sobre poupança de impostos, economia, já falei agora há pouco, todo mundo gosta, né? Ninguém gosta de ficar gastando dinheiro, aí, ninguém tem dinheiro sobrando, ou pelo menos grande parte da população, 99% da população, não tem dinheiro sobrando por aí. Então, quanto mais puder economizar, aliás, esse 1% que tem dinheiro sobrando também não gosta de gastar, a verdade é essa, vocês têm que concordar comigo. Mas como ninguém gosta de gastar, quando tem uma solução para gastar menos com a herança, e melhor, quando a lei permite isso, porque nada daqui que eu estou falando são teses, nada aqui que eu vou mostrar para vocês são teses jurídicas, de repente precisam de uma homologação perante um tribunal, um reconhecimento de direito. Tudo aquilo está enraizado nas leis, que é uma parte muito importante desse curso. Então, se liga. Outra pergunta que eu queria fazer aqui com vocês. Vamos lá. Resistência cultural. Resistência cultural que envolve medos e tabus das pessoas. Volta aqui comigo. Vocês acham que existem poucos ou muitos motivos para que as pessoas não façam? Na verdade, a pergunta certa seria: se é tão bom assim essa solução, porque não é todo mundo que faz? Porque não é todo mundo que tem? Eu que já trabalho há muito tempo com isso, posso dizer para vocês, é uma solução que envolve amadurecimento de ideias, é uma solução complexa, que envolve muitas áreas do direito. E como a gente sabe, as pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com questões de direito, com leis, muitas vezes a gente fala para elas
e ou elas aprenderam aquilo, mais ou menos daquilo que elas foram lendo, consumindo durante o conteúdo que elas foram absorvendo durante a vida delas, ou então não tem a menor ideia do que a gente está falando e ficam com medo. Eu costumo dizer que existem alguns tabus também, porque quando a gente fala de herança, as pessoas pensam, puxa, em morte. Ninguém gosta de pensar em morte. Aliás, falar na morte do avô, falar da morte do avô, às vezes a pessoa até se emociona, as lágrimas enchem os olhos. Por quê? Justamente ninguém quer nem pensar em perder um ente querido. Quanto mais em falar de patrimônio, isso é extremamente incômodo para as pessoas. Bom, eu só posso falar da nossa cultura, né? Afinal, eu sou brasileiro. E então, dentro do Brasil, eu entendo que as pessoas elas têm essa cultura um pouco mais forte. Não lidam muito bem, talvez, como outras culturas que se diz por aí que lidam talvez de uma forma diferente, não melhor com a morte, ninguém gosta, na verdade. Então, acho que um primeiro tabu é isso. Tem gente até que diz que não vão falar disso que senão atrai, não é mesmo? Tenho certeza que você se identificou, já viu alguma coisa dessa acontecer. Então, é algo que é cultural. Outra trava da holding familiar é com relação à cultura, eu chamo cultura do nome no papel. As pessoas, enquanto não tem o nome delas escrito numa matrícula, escrito nas escrituras, como se diz popularmente por aí, elas têm medo de perder aquilo que demonstra para algumas que elas venceram na vida, que é ter algo em seu nome, é o tal do sonho da casa própria. Enquanto as pessoas não têm aquela casa no nome delas, elas não podem falar, não, venci na vida, trabalhei, eu tenho a minha casinha. Quando você tem a apresentação de uma solução que tem, dentre outras consequências, tirar o nome da pessoa física e passar para uma empresa, aí elas já se assustam, já falam assim, poxa, como assim? Eu vou ficar sem a minha casa, tudo aquilo que eu construí, os meus bens não vão estar mais no meu nome? E quando você chega para essa pessoa e diz que nessa implementação de uma estratégia de holding familiar, existe uma empresa em que você vai ser sócia dos seus filhos, netos, aí é algo que talvez seja até assustador. Como assim? Eu vou ficar na mão dos meus filhos, dos meus netos? Eu lembro de uma história até de uma reunião em que eu, depois de uma grande explanação, a pessoa, o patriarca da família, virou e falou assim, doutor, mas meus filhos podem me interditar? Quer dizer, a gente não tinha falado nada de interdição naquela reunião, mas a dúvida do senhorzinho, lá do alto dos seus 80 e tantos anos, foi se os filhos poderiam interditar ele depois que fizesse aquele planejamento. E eu perguntei por que ele estava perguntando aquilo, né? Fiquei na dúvida, né? É uma dúvida, a gente nunca está preparado para todas as dúvidas que saem numa reunião, mas eu fiquei curioso em saber, e ele disse que tinha visto na novela uma família que tinha interditado o idoso e fez o que quis com o patrimônio dele. Quer dizer, aí também tem uma questão que também acrescenta a esses medos e tabus, que é a desinformação. Aprende no lugar errado, quer dizer, não é para aprender na TV esse tipo de coisa. E a TV é um show, né? Não sei que filme, que novela que ele tinha assistido ali, mas aquilo lá representou uma consequência da fonte de informação das pessoas. Às vezes a fonte de informação das pessoas é só a TV. E ali, no alto da idade do senhorzinho, ele tinha um medo que não fazia muito sentido naquele momento. Então, medos, às vezes, atrapalham as pessoas de aderirem. Então, se vocês quiserem responder essa pergunta de por que não é todo mundo que tem, eu posso resumir em complexidade, cultura e desinformação. Existe falta de profissionais realmente especialistas no mercado também, seria um quarto motivo. Eu vou falar mais para frente a respeito, mas são 6 áreas do direito, mais noções de contabilidade, que são exigidas para quem trabalha com esse assunto. Não quero dizer que sou especialista em todas essas áreas, mas de todas eu sei um pouco relacionado à holding familiar. E eu espero que vocês saibam também. Aliás, vale lembrar que esse é um curso Maratona Free, que vai depois ser oferecido pelo Legal Educacional numa forma mais ampla, mais aprofundada. Então eu espero que, se vocês estiverem gostando do que a gente está falando aqui, vocês aproveitem depois, fiquem ligados aí no Legal Educacional, para que a gente possa se encontrar novamente aqui no canal da Legale. Outra pergunta que eu queria trazer aqui para vocês, nessa parte de início. A gestão profissional do patrimônio da família. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Há uma mudança. Aquela cultura do nome do papel é substituída pela gestão mais profissional, como diz a frase,
do patrimônio da família. Você traz um especialista para reorganizar o seu patrimônio, para tornar a gestão desse patrimônio mais barata, porque é o que acontece mesmo, e vocês vão ver aqui durante o curso comigo, e torna possível que os seus herdeiros, dentro de regras já pré-estabelecidas pelo patriarca, enquanto está vivo, pela matriarca da família, possam progredir com esse. Quer dizer, é o respeito ao suor das gerações anteriores, sendo, de certa forma, imposto numa declaração de vontade escrita. Soou algum sininho aí em vocês? Declaração de vontade? Diogo, é um testamento? Não, não é um testamento, mas vem daí. Porque declaração de vontade, de acordo com a nossa lei, ela pode ser expressa em qualquer documento, desde que não haja alguma lei específica que determine que aquela expressão de vontade tem que ser feita de uma forma ou de outra. Resumindo de forma bem simples, é assim que funciona as leis com relação à declaração de vontade. Então, dentro das regras, dentro, na verdade, das cláusulas societárias de uma empresa, por meio da qual vai se implementar aquele projeto de holding familiar, o patriarca e a matriarca da família, as gerações anteriores podem fazer alguns direcionamentos, desde que não impliquem em prejuízos para os direitos fundamentais dos seus herdeiros, não impliquem em prejuízos para os credores. Então, tudo isso é facilitado pela holding familiar. É por isso que eu costumo dizer que a holding familiar leva da gestão tradicional para a gestão profissional do patrimônio de cada uma das famílias. É aquela coisa, né? Se você deixa as coisas correrem do jeito que estão, na hora que um ente querido falta, um dos herdeiros, porque normalmente é assim que acontece, vai ter que pegar aquela papelada toda que está nas gavetas do vô, do pai, vai ter que organizar aquilo tudo, muitas vezes sem saber o que está fazendo, vai faltar talvez conhecimento sobre o que é, porque não tem aquela história. Hoje, se você for numa gaveta do seu avô e perguntar que papel é esse, eu tenho certeza que ele vai saber te explicar. Isso aqui é um negócio lá que eu fiz, guardei, pode ser até lixo, mas está lá guardado por algum motivo, que muito tempo atrás ele achou importante o suficiente para guardar aquele papel. Na falta dele não tem essa explicação, então vira meio que uma caça ao tesouro, ou então um enigma, uma investigação ali. O que é esse documento aqui? Às vezes quer dizer uma ação que foi comprada há 30, 20 anos atrás e deve valer algum dinheiro, mas você não tem talvez conhecimento de saber o que é aquilo. E quando vem uma escritura, e que as pessoas acham que escritura é a mesma coisa que matrícula, então tem todas essas questões envolvidas quando a gente inicia um trabalho, né, inicia uma pesquisa ampla dentro da família sobre o que é a holding familiar, da implementação de uma holding familiar. Outra dúvida que eu queria trazer aqui para vocês. Muitas pessoas perguntam, vem aqui comigo, tem tipo societário ideal para uma holding familiar? Bom, volta aqui comigo. Holding familiar vocês já sabem que não é bem uma empresa, mas vamos usar o popular, tem uma holding familiar. O que é a minha holding familiar? Ela é uma empresa limitada, ela é uma sociedade simples, ela é uma sociedade anônima, ela é outro tipo de sociedade? Bom, primeiro, até pouco tempo atrás a gente falava em Eireli, né? A Eireli, acho que vai cair em desuso, até foi revogada, substituída pela sociedade individual de responsabilidade limitada, ou melhor, sociedade individual, a limitada individual, sociedade de uma pessoa só, porque até a lei de liberdade econômica, as pessoas invariavelmente tinham que ter uma outra sócia, às vezes até arrumavam alguém para emprestar o nome para abrir uma empresa. E isso vinha atrapalhando, criando vários problemas para as pessoas. Então, principalmente aquelas pessoas que não estavam propriamente dentro do negócio, emprestavam o nome para o tio, para o avô, e depois de muitos anos vinha aquela bomba estourar na porta delas para que elas tivessem que resolver uma dívida que foi deixada pelo tio, pelo pai, pelo avô, por quem quer que eles emprestaram o nome e com a qual elas não tinham nenhuma participação efetiva naquilo. Mas a lei é implacável, a lei falava, não, responsabilidade solidária ou subsidiária pelo pagamento das dívidas, das obrigações não pagas por um dos sócios, e depois de todo um trâmite, vinha anos depois, ainda acontece isso hoje em dia, anos depois vinha aquela dívida bater a porta de quem não tinha nada a ver com isso. Quanta gente já chegou chorando para mim, contando uma história triste dessa. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido uma história, espero que não dentro da sua própria família,
tratando desse assunto. Então, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é: qual é o tipo ideal de uma... Bom, sociedade simples, existem algumas holdings sociedades simples. Eu posso dizer para vocês que já vi, mas a sociedade simples ela tem uma característica própria. A sociedade simples, eu imagino, que é uma sociedade que envolve o conhecimento próprio do profissional. Então, uma sociedade simples de dentistas. Só pode ser aquele dentista que trabalha naquele consultório, pode ser 2 dentistas trabalhando naquele consultório, eles podem até empregar pessoas, mas eles são uma sociedade simples, porque o conhecimento deles é intrínseco à atividade. Então, e nesse ponto se encaixa a atividade que é englobada por uma sociedade simples, que até pouco tempo atrás só poderia ser registrada em cartório de documento. Então, de repente você poderia abrir uma empresa em cartório, não precisava nem ser numa junta comercial. Hoje em dia as coisas estão migrando mais para que as pessoas tenham que abrir as empresas na junta comercial de São Paulo, que é o órgão do registro do comércio, e não precisa ser, claro, só em São Paulo. Todo o Brasil, todo o estado tem a sua junta comercial. Bom, eu acho que, na minha opinião, pelo menos, sociedade simples não é adequada para receber um projeto de holding familiar, para ser uma holding familiar. Tem muita gente que discorda, tem linhas na doutrina que discordam, que pode ser sociedade simples. Eu acho que mais adequado a gente falar em sociedade limitada ou sociedade anônima. Os outros tipos de sociedade, acho que nesse momento eu não vou nem falar a respeito, vou deixar isso para o curso mais amplo. Mas a verdade é que a sociedade limitada e a sociedade anônima correspondem a praticamente 100% das holdings, pelo menos as quais eu já me deparei. Já ouvi falar de sociedade simples, como eu acabei de falar para vocês, mas elas representam... E aí, vou dizer mais, sociedade limitada corresponde a mais de 95% das holdings familiares que eu já me deparei. Qual é o grande problema de uma sociedade anônima, então? Não pode ser holding sociedade anônima? Pode ser a sociedade anônima, pode ser uma holding. A questão é que a sociedade anônima, ela traz algumas regras um pouco mais complexas do que a sociedade limitada. A sociedade limitada é mais simples. Ela, para não fazer trocadilho, mas a sociedade limitada é menos complexa do que a sociedade anônima. A gestão de uma sociedade anônima, às vezes, traz algumas obrigações para os seus acionistas, para os seus administradores, que não são exigidas na sociedade limitada. Agora, se você for falar na questão de proteção, a sociedade anônima pode ser considerada até mais segura de manutenção de patrimônio dentro de uma casca de uma PJ do que de uma sociedade limitada. Afinal, a responsabilidade dos sócios de uma sociedade limitada, ela acaba, no fim das contas, sendo solidária. Então, se a empresa não paga as suas dívidas e o sócio não consegue pagar, quer dizer, se a empresa não paga suas dívidas com o seu patrimônio, pode ocorrer a desconsideração, você já sabe, da personalidade jurídica da empresa, e os sócios podem ter a pagar, podem ser obrigados a pagar as dívidas da empresa, com o patrimônio deles de pessoa física. Sabe aquela história que empreender envolve um risco por natureza? Vai a partir daí. Quer dizer que isso não acontece na sociedade anônima? Não, também não é verdade. Mas a responsabilidade do acionista, ela vamos dizer assim, até mais limitada ao valor da ação que ele detém. É só você pensar. Recentemente a Petrobras foi envolvida em grandes polêmicas de corrupção. Não teve um acionista, aquele acionista da Bolsa, que teve que pagar por algum valor de indenização aí pelas consequências das decisões judiciais que foram aplicadas na Petrobras. Então, nesse sentido, aí o acionista está mais protegido do que o sócio de uma sociedade limitada. Quem que responde pelas obrigações de uma sociedade anônima, antes de mais nada, são os administradores. Então, de repente, dentro de uma sociedade anônima, fica mais... O acionista fica mais protegido do que o sócio de uma sociedade limitada. Quem responde na sociedade anônima é o administrador da empresa. Tudo isso é um pouco para explicar para vocês o porquê que as pessoas até preferem a sociedade limitada.
Porque vejam só, é um pouco difícil de explicar essa complexidade para quem não entende de direito. De fazer as pessoas... Eu posso ficar aqui horas explicando para vocês tecnicamente, invocar leis. Vocês talvez vão entender. Vocês são estudantes de direito, advogados. Vocês com certeza vão ter um conhecimento prévio. Agora, a pessoa que nunca soube disso, primeiro tem que falar de holding para elas, depois falar que vai mudar a titularidade dos bens da pessoa física para a jurídica, várias cláusulas de como é que vai manter o poder de decisão no nome delas, cláusulas que têm nomes difíceis, como incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, usufruto vitalício, reversão. A pessoa dorme na sala de reunião. Então, de repente, a não ser que a pessoa tenha uma carga já de conhecimento prévia, você nem consegue começar a falar de sociedade anônima. Demora muito tempo. Enfim, cada um tem o seu entendimento. Vai ter gente que vai discordar de mim, eu tenho certeza disso. Mas o importante é a gente ter essa troca de ideias. Ao meu ver, a melhor forma de você implementar uma holding familiar é por meio das sociedades limitadas. Outra questão que eu quero trazer aqui para vocês é se existem tipos de holding familiar. Holding familiar, ela tem na doutrina alguns tipos definidos. Vocês vão encontrar na doutrina alguns livros que vão classificar as holdings como holdings mistas, holdings puras, ou às vezes holdings patrimoniais, holdings de participação, enfim, dependendo do livro que você for ler, você vai encontrar vários tipos de classificação doutrinária. Eu acho que para essa aula, para esse curso, eu queria trazer para vocês dois conceitos muito simples. Existem praticamente, de todos os livros que já li, dá para resumir em dois tipos de holdings, que são as holdings mistas e as holdings puras. O que quer dizer isso, Diogo? Holding pura é aquela empresa que é feita só para participar de outras empresas do grupo econômico. Então, você imagina que tem uma empresa que faça a venda de algumas roupas, e aí ela vai ter uma empresa que faça o transporte dessas roupas, outra empresa que faça a fabricação dessas roupas, e para receber os lucros e poder distribuir para os seus sócios principais, uma empresa holding é constituída só para poder participar como sócia dessas outras empresas desse grupo, recebendo os lucros distribuídos e assim podendo na sequência distribuir para os seus sócios depois das avaliações necessárias. Essa é a holding pura. Fez algo mais do que isso, já é mista. Então, a empresa é holding, mas ela também faz uma assessoria. A empresa é holding, mas ela também presta uma consultoria. A empresa é holding, mas ela também executa uma atividade de construção, por exemplo. É possível. Mas agora, a holding familiar, ela é outra coisa. Primeiro, ela é uma sociedade, é uma holding mista, né? Não é a holding pura, porque ela não só pode participar de outras empresas, mas ela também faz a gestão do patrimônio da família. Então, a holding familiar, ela pode alugar imóveis, ela tem que exercer essa atividade, tem que estar escrito no contrato social dela, ela pode vender imóveis próprios, essa é uma atividade dela, que também tem até uma classificação na Receita Federal, sobre a qual eu vou falar depois aqui para vocês, mas ela não é mais uma holding pura, ela é uma holding mista. Acima de tudo, para essa aula, vou deixar aqui para vocês que a holding familiar é uma holding do tipo mista. Outro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é sobre esse nome que, para mim, me assusta. O quanto que as pessoas gostam de falar em blindagem patrimonial. Volta aqui comigo. Você provavelmente, num dos seus nas primeiras pesquisas que você fez, você deve ter colocado ali no Google e viu holding familiar e blindagem patrimonial. Ou até alguns anúncios. Blinde seu patrimônio por empresas que não do ramo da advocacia. Eu particularmente não gosto. Quem me conhece sabe que eu não gosto do termo blindagem patrimonial. Quem é do ramo de seguros, quem é do ramo de investimentos, até torce um pouco o nariz quando eu falo isso. Mas a verdade é que eu entendo que, com o decorrer dos anos,
a blindagem patrimonial começou a ser muito associada a quando a holding familiar ela é mal implementada. Então o que você lê no jornal ou você assiste no jornal da TV? Família blindou o patrimônio e lesou os cofres públicos. Você nunca vai abrir um jornal ou vai assistir um noticiário dizendo família fez holding familiar e viveu feliz para sempre. Isso não dá nem notícia, ninguém nem vai querer assistir. Ah, tá bom, que bom que eles são felizes. Eu quero ver, né, a treta, a tragédia, é isso que o pessoal gosta. Então, principalmente com relação aos escândalos, né, que a gente costuma ver muito na TV, o fulano de tal blindou o patrimônio para não poder pagar os impostos, blindou o patrimônio para lesar credores, blindou isso. Então, eu abomino esse termo porque ele ficou um pouco desgastado ou totalmente desgastado, muito por conta do mau uso dessa ferramenta, mas também porque blindagem traz uma ideia ilusória. As pessoas buscam um carro blindado para não serem assaltadas, mas isso não impede que elas sejam assaltadas. O malandro, o bandido, vai pegar ela quando tiver com a porta aberta, ou vai pegar um carro, vai dar uma batida no carro dela para quebrar aquela porta blindada. No final das contas, toda blindagem tem um calibre por o qual a bala passa. E na justiça, na prática, eu vou dar uma dica para vocês de qual que é o calibre .50 aí, que passa muita blindagem. Se chama Justiça do Trabalho, reconhecimento de grupo econômico. Aí não tem jeito. Mesmo porque toda ferramenta, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Você imagina uma faca de cozinha. A faca de cozinha, ela serve para fazer um churrasco, cortar alimento, servir, alimentação. Agora, se o maluco pega a faca e comete um crime, eu vou trabalhar contra a criação de uma faca, eu vou fechar as fábricas de faca, ou eu vou punir quem comete esse crime com uma ferramenta que, no final das contas, alimenta as pessoas, ajuda a alimentar as pessoas. É uma discussão mais filosófica. Por isso que eu prefiro que não se use esse termo blindagem patrimonial, mesmo que coce um pouco a ideia de que ela é comercialmente melhor do que holding familiar. Afinal, holding familiar já vem até em inglês, né? É um negócio meio chique demais, pode até afastar grande parte da população. Eu prefiro usar esse termo porque ele traz uma sensação de profissional, de gestão mais profissional para o patrimônio. Mas aí vai de cada um também, cada um que vai saber como faz. Mas se vocês procurarem mesmo, quem fala sério sobre proteção patrimonial, sobre planejamento sucessório, vai estar o nome holding por trás. Quem é sério mesmo não vende blindagem justamente por causa dessa sensação de ilusão que passa. Não estou dizendo outros tipos de planejamento sucessório, como seguros, como investimentos, que de certa forma trazem uma segurança maior para os seus herdeiros, para os seus destinatários, para os seus beneficiários. Mas eu estou falando especificamente do mau uso da ferramenta, que acabou desgastando um pouco o uso da palavra blindagem patrimonial. Volta aqui comigo. Vamos falar agora sobre proteção a credores ilegítima. Já que eu estou falando sobre o mau uso da ferramenta, existe um foco muito importante que eu quero que vocês levem sempre com vocês. Holding familiar, ela precisa sempre focar na proteção do patrimônio, mas ela precisa respeitar sempre os direitos dos credores e nunca lesar os direitos dos herdeiros legítimos. Não dá para deixar herdeiro fora de uma holding familiar. Quer dizer, dá, mas você vai ter problemas depois, é construir um castelo de areia. Uma hora vai vir uma onda, vai bater um vento, vai cair aquilo lá tudo e você vai perder tempo. Vai perder dinheiro também, mas vai perder muito tempo. Tempo com a justiça, dinheiro para pagar advogado, para poder corrigir a besteira que foi feita lá atrás. Então eu desaconselho quem tem esse tipo de ideia. Vou contar um segredo para vocês. Já chegou gente para mim e falou assim, olha, vou me divorciar da minha esposa e gostaria de blindar meu patrimônio. Eu garanto para vocês que nesse dia eu falei assim, olha, você não precisa de remédio, a holding familiar não é remédio para isso. Na verdade o que falta para você é mais esclarecimento. Expliquei e tal, e acabei dispensando a pessoa que me perguntou isso. Para vocês verem onde é que chega. Vamos andar um pouquinho mais com a nossa aula, pessoal. Elisão contra sonegação. Sobre esses temas de o que é holding familiar, eu queria trazer uma definição muito importante. Tem muita gente que acha que o fato de você constituir uma empresa para pagar menos imposto significa o jeitinho brasileiro sendo aplicado na prática.
Não é isso. Tem a lei, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, que fala onde que você pode, onde que você não pode, quais são as exceções, quais são as regras, para que você possa receber alguns benefícios fiscais. Quer dizer, se existe um benefício fiscal legal, isso não quer dizer privilégio para ninguém. Quer dizer que a pessoa foi lá, estudou, viu que está na lei e aplicou a lei. Quem criou a lei? O legislador faz parte do quê? Do governo, né, como um todo, vamos dizer, a União decidiu praticamente uma política de Estado que permite que as pessoas mantenham imóveis, aliás, incentiva que as pessoas mantenham imóveis de uma pessoa jurídica e concede a elas benefícios. Olha, eu vou fazer uma redução de imposto, eu vou fazer uma redução, o governo, né, a União dizendo assim, através de suas leis, eu vou reduzir o imposto de importação para que as pessoas comprem mais carro. Eu vou reduzir o imposto de eletrodoméstico para as pessoas possam consumir mais produtos eletrodomésticos. Tem alguém aí usando o jeitinho brasileiro para comprar uma geladeira? Pelo amor de Deus, né? Está escrito na lei, a pessoa vai lá e aproveita daquela lei para consumir um produto mais barato. A comparação é exatamente essa. É a população usando a lei para consumir um produto mais barato. No caso, o produto é a holding familiar para poder pagar menos com a gestão do seu patrimônio. Então, aqui é muito importante a gente saber a diferença do que é elisão e o que é sonegação fiscal. A sonegação fiscal é aquela clássica. Tinha que pagar o imposto e não paguei. Seja no dolo ou por negligência, por falta de conhecimento, a pessoa comete a sonegação. Agora, elisão fiscal é o aproveitamento das leis em benefício àquele que realmente tem esse direito. Então é muito bom a gente ter essa diferença. Na verdade, o que se fala é a diferença da elisão e da evasão fiscal, que é a sonegação. Então é muito bom vocês terem isso como ponto fundamental num momento inicial de conceituação do que é a holding familiar para as pessoas. Vamos seguir comigo aqui, pessoal. Holding familiar, se a gente pudesse colocar a holding familiar num monumento histórico, eu colocaria ela sobre 3 principais pilares. O primeiro da proteção, o segundo da poupança e o terceiro da paz. Volta aqui comigo. Eu já falei para vocês, proteção, poupança e paz. Eu acho muito bom vocês até anotarem isso em algum lugar aí do que vocês puderem, né, numa anotação, no Word aí que vocês estão abrindo, ou então num caderno, ou mentalmente mesmo, decorem, proteção, poupança e paz. Porque sempre que perguntarem para você por que as pessoas fazem holding familiar, por que é bom para elas, você vai lembrar muito fácil desses 3 motivos, proteção, poupança e paz. E eu já falei da paz, que diminui as condições cria condições para que as pessoas briguem menos, para que os herdeiros briguem menos, quer dizer, não vai evitar que alguém venha cobrar por não ter sido chamado para um Natal, que venha cobrar que não emprestou a bicicleta quando era pequeno, ou então porque você sempre deu mais preferência para fulano do que para ciclano. Isso não vai acabar nunca. Briga de irmão não acaba com holding familiar, não é essa a proposta. A proposta é, o pai falou que a casa do campo vai ficar para mim, está aqui escrito. A mãe falou que a casa da praia vai ficar para mim, está aqui escrito, você assinou. Isso pode, em compensação, um patrimônio equivalente, sem prejudicar você, foi deixado para você. Ah, mas eu gostava mais da praia. Mas é a vontade do pai e da mãe que tem que ser respeitada. Então que converse, aproveita que está aqui, estão todos vivos para conversar. Eu sei que é difícil. Não, de novo, paz não serve, holding familiar não serve para esgotar as brigas das pessoas, mas cria condições melhores disso. Proteção. Quando você tem patrimônio no seu nome pessoa física, qualquer errinho que você cometer, você fica sujeito a pagar o seu erro com o teu patrimônio que você demorou anos para construir. Suou muito. Quanto tempo você trabalhou para ganhar aquele dinheiro para comprar aquela casa? Quanto tempo você teve que gastar? Quanto tempo você deixou de passar com a sua família para ganhar o que você precisava ganhar para comprar aquele bem, aquele carro, fazer aquele investimento? Eu tenho certeza que muito, que não é diferente. As pessoas invariavelmente gastam muito tempo para isso. E aí, por causa de um erro, às vezes de um terceiro, você tem que pagar o teu patrimônio? É certo isso? É certo que você tem que pagar. Mas e se você tivesse condições de proteger um pouquinho mais contra erros de terceiros? Que não tivesse a ver com a sua responsabilidade, claro. É o que a holding traz para vocês. Poupança de impostos. Já que eu falei em tempo que usa para poder juntar dinheiro para pagar,
A gente sabe que quase metade do ano as pessoas trabalham para poder pagar os seus impostos. Esse número não sou eu que trago, é só vocês pesquisarem. A Associação Comercial faz esse levantamento todo ano. Maio, tal data, foi o último dia do ano em que as pessoas trabalharam para poder pagar os seus impostos. A partir dali elas vão poder pagar as outras contas. É muito louco isso. Quer dizer, eu trabalho 5 meses por ano para pagar imposto. Cara, eu fico maluco com essa ideia, porque, quer dizer, é muito tempo, é quase metade do meu dia. Então, se você tem condições legais de diminuir esses impostos, por que não aproveitar disso? Não é um privilégio, mas sim buscar informação, buscar a lei e fazer com que a lei seja aplicada para você, buscar o seu direito. É um direito das pessoas. Então, no final das contas, volta aqui comigo nessa imagem, quando vocês lembrarem dessa imagem para vocês, podem printar, não tem problema nenhum. Lembre que o que vocês estão ganhando quando fazem uma holding familiar, que vocês estão oferecendo para as pessoas quando fazem uma holding familiar, não é só proteção, não é só poupança, não é só paz. Eu vou até usar, não é só proteção, não é só poupança, não é só paz. Vamos ver aqui. Muito bem. Pronto, ao vivo é assim. Não é só proteção, não é só poupança, não é só paz, mas principalmente tempo. Quando você faz uma holding familiar, você ganha, acima de tudo, tempo. Isso é o mais importante. Tempo de brigas que você vai deixar de ter. Tempo de trabalho que você vai ter que ter para pagar os impostos. Tempo que você vai gastar para você recuperar aquele prejuízo que alguém te causou. Quer dizer, volta aqui comigo. Quanto tempo que as pessoas demoram para reatar algumas relações depois de brigar com um parente? Décadas, né? 1 ano, 5 anos, às vezes nunca mais. Por causa de herança, por causa de dinheiro. Pô, se você tem essa condição de conhecimento, de tornar para a próxima geração, se você consegue mostrar isso para as pessoas, para você criar condições para que elas não briguem, você não vai fazer isso para os seus filhos, para os seus netos? Poupança de impostos, com dinheiro, quanto tempo você demora para ganhar o dinheiro que você ganha? Quanto tempo se você não demora, tudo bem, mas alguém demorou antes de você, seu pai, seu avô. Então vamos valorizar isso também. Quanto tempo eles demoram para juntar esse dinheiro? Se a lei está dizendo que você pode gastar menos, você vai lá e fala, não, eu vou gastar mais. Pô, eu dou muito valor. Pelo menos, acho que eu sou grande parte da população que dá muito valor para o dinheiro que ganha. Então eu acho que vale a pena aproveitar desses benefícios legais. E a proteção, quer dizer, coloca dentro de um cofre, vamos dizer assim, o seu patrimônio. Não é ninguém que vai chegar e tomar de você. Não é não é para deixar de pagar os seus credores, é para pagar. Mas precisa ganhar tempo, de repente negocia condições melhores, de repente não vem ali uma pancada de uma penhora. Tudo isso a holding familiar proporciona para vocês. Agora, falei de muita coisa, mas não falei ainda uma questão importante. Vem aqui comigo no slide. Onde está a holding familiar? Em que lei que a holding familiar está? Então eu vou passar para vocês rapidamente por ordem de idade, praticamente aqui. A holding familiar, ela dá para você perceber a holding familiar desde o Código Tributário Nacional, em 1966. Ela não é tão nova assim. Isso no Brasil. A lei das SA em 76 já dizia sobre holding familiar. A Constituição Federal de 1988 também fala de regras que são aplicáveis às holdings familiares. E o que é que eu coloquei aqui, o Código Nacional de Atividades Econômicas? Não coloquei à toa, porque a holding familiar, ela tem previsão lá no CNAE. Quer dizer, existe um código, que na verdade aqui está código, mas eu vou me corrigir, é Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, nessa Classificação Nacional de Atividade Econômica, existe, volta aqui comigo, um código específico para empresas que fazem administração de bens próprios, para empresas que fazem compra e vendem e aluguel de bens próprios. Essa é a holding familiar. Tem código para holding também, que são holdings de instituições não financeiras. Esse tem um código. Então, quer dizer, a própria Receita Federal, desde no começo da década de 90, já catalogou esse tipo de empresa. Nossa, então peraí, desde na década de 90 tinha isso? Não. Tem no ordenamento brasileiro, tem
vamos falar assim, não vou forçar a barra para falar 66, mas desde a lei das SAs de 76, não vou forçar a barra para falar 66, mas desde 76, na lei das SAs, elas existem. Duvida? Então vem aqui comigo. Na lei das SAs de 1976, o artigo 2º, o parágrafo 3º do artigo 2º dizia que a companhia, deixa eu trocar aqui essa corzinha, que vai ficar muito pesada. Vamos lá, acompanha aqui comigo. A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades. Ué, não é isso que é holding familiar? Quer dizer, vocês vão me corrigir aí mentalmente. Isso é holding pura. Mas ela diz mais, ainda que não esteja previsto no Estatuto Social, e aqui não é só estatuto, pode ser contrato social também, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Por que eu grifei isso aqui para vocês? Volta aqui comigo. Diogo, pode ter empresa só para se beneficiar de incentivos fiscais? Pode ter empresa só para pagar menos imposto? Está aqui, a resposta está no parágrafo 3º do artigo 2º de uma lei que existe desde 1976. Não sei, mas eu imagino que é muito tempo isso. Não tem como vocês discordarem de mim. Mas tá bom, não está satisfeito com isso? Eu vou te mostrar outra lei, que eu tinha até esquecido de falar para vocês, mas é tão importante quanto, se não mais. Vem aqui comigo. No Código Civil, que não é mais tão novo, mas tem gente que ainda fala novo Código Civil, já não está tão novo assim. Existem alguns artigos que falam de sociedades coligadas, controladas, filiadas, que são, invariavelmente, as holdings de participação. Então veja só, no artigo 1097, diz que sociedades coligadas são as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação. Tudo bem, uma definição técnica. Falei que não ia conseguir escapar de juridiquês. Está aqui a prova. Artigo 1098 diz que a controlada é a sociedade que tenha outra com maioria dos votos nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos seus administradores e cujo controle esteja em poder uma da outra. Eu grifei, circulei o E aqui para vocês guardarem, porque vai fazer sentido logo lá na frente. Vem comigo aqui. Sociedade filiada, ela tem outra sociedade participando em 10% ou mais do seu capital sem controle. Olha só aqui em cima, vamos lembrar que eu falei para vocês, para lembrarem do E. Porque a diferença que ele vai fazer está logo no artigo seguinte, que diz assim, artigo 1100, se tiver menos de 10%, de participação, então a sociedade ela não é mais filiada, ela é de simples participação. Então a diferenciação de sociedades coligadas é a seguinte, de novo, vamos voltar aqui comigo em cima. Controlada é aquela que tenha com a outra empresa maioria dos votos, ela tenha mais, ela é sócia da outra empresa, tem a maioria dos votos e tem o controle no poder de outra empresa. A sociedade filiada, ela tem outra sociedade participando em 10% ou mais do seu capital, mas sem controle. Agora, a sociedade de simples participação é aquela que tem menos de 10% de participação na outra, mas com direito a voto. Então essa diferenciação mostra como que as sociedades elas estavam já previstas, a holding familiar já estava prevista. Na Constituição Federal, aí eu vou falar para vocês, existem todas as leis que falam dos benefícios tributários que são destinados à holding familiar. No artigo 156 da Constituição Federal, e eu não vou trazer aqui para vocês na minúcia, vou deixar isso para um tema mais amplo. No artigo 156 da Constituição Federal, você tem todas as regras que falam da isenção do ITBI. Você tem as regras na sequência que falam da isenção do ITCMD, das doações. É muita matéria, gente. Holding familiar envolve muita complexidade. Eu acho que, para finalizar, para a gente começar a finalizar o nosso curso e deixar esse gostinho de quero mais, eu queria passar para você um pouco da prática das holdings familiares. Primeiro passo que você precisa para uma holding familiar
Vem aqui comigo que eu vou trazer para você. Primeiros passos. Primeira coisa, você vai escolher os integrantes da empresa. Depois, qual é o tipo societário que eu já falei para vocês? E denominação social. Você tem que tomar cuidado para não correr uma colidência, que é a homonímia, homofonia, quer dizer, você não pode ter uma empresa que tenha o mesmo nome da outra. Tem que fazer essa pesquisa antes. Tudo isso tem que ser definido. Mas é muito legal essa parte, que vocês acabam criando um nome que tenha uma relação, assim, até afetiva da empresa. É muito legal. É até um joguinho que você faz com a família. Outra coisa, volta aqui comigo. A sede da empresa. Onde que vai ser a sede de uma holding? Pode ser na residência da família? Claro que pode. Desde que, volta aqui, desde que o plano diretor da cidade não proíba, é possível que você abra uma empresa de participações na residência da família, nada mais natural. Não precisa comprar um imóvel, alugar um imóvel só para você constituir uma empresa. E hoje em dia as empresas podem ser até virtuais, se até funcionar ali como se diz um escritório administrativo. Vamos comigo. O objeto social da empresa, ele precisa prever as atividades econômicas da empresa, né? A classificação nacional de atividade econômica. Eu já falei para vocês aqui, acabei adiantando, dei um spoiler. Vocês vão lembrar aqui comigo que é com relação a compra e venda e aluguel de imóveis próprios. Isso precisa estar no objeto social da empresa. Agora, uma coisa muito importante, eu deixei por último, vocês já viram aqui que eu acabei apertando o botão muito rápido. Volta aqui comigo. É muito importante que haja um acordo prévio dos sócios ou acionistas formalizado em ata de reunião. O que eu quero dizer com isso? Esse acordo prévio, volta aqui comigo, serve para formalizar aquela reunião inicial, quer dizer, é traçada a estratégia, levantam as informações de como é que vai ser aquele patrimônio, como é que vai ser a implementação, como é que os riscos, consequências, qual que vai ser a poupança daquela família. Mas onde que vai ficar escrito isso? No mínimo tem que ter uma ata explicando que o patriarca e a matriarca da família desejam constituir uma empresa, os filhos vão participar, eles estão de acordo, porque isso acaba sendo um documento oponível entre as partes, para ninguém falar depois, não ficar na memória. Hoje a gente tem muita informação, imagina, você faz um planejamento desse, implemento depois de 5 anos, ninguém mais lembra o que foi falado lá atrás, ou cada um vai lembrar de uma coisa, vira um telefone sem fio, uma loucura. Então é muito, mas muito recomendável fazer esse documento que eu chamo de acordo prévio, para que seja depois da abertura da empresa, até registrada na junta comercial. Como eu disse para vocês, que é o órgão, como se for, tem força de escritura, inclusive, como se fosse uma declaração de escritura. Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, muito importante, existem algumas cláusulas-chave de uma holding familiar bem feita. Essas cláusulas-chave, vem aqui comigo, de uma holding familiar bem feita. Elas têm alguns nomes complicados que eu vou trazer para vocês todos de uma vez, para vocês ficarem bem confusos e quererem depois me acompanhar ali na maratona. Incomunicabilidade. Incomunicabilidade é um termo bem importante que tem que constar num contrato social, numa alteração de contrato social. Inalienabilidade, impenhorabilidade, usufruto vitalício e reversão. Eu vou falar rapidamente aqui para vocês o que é cada um desses. Incomunicabilidade quer dizer basicamente que se você faz uma holding, entrega seus imóveis para essa empresa e depois os herdeiros vão participar dessa empresa, se eles se casarem, o cônjuge não vai participar dessa empresa de forma alguma. Qualquer que seja o regime de comunhão dele, de bens dele. Então, agregado não entra em holding familiar se você tiver essa cláusula ali dentro. Outra coisa, inalienabilidade. Essa cláusula também tem que ser gravada na transmissão da empresa para a próxima geração. Para quê? De repente alguém pira da cabeça e resolve vender tudo, querendo obrigar os sócios a comprar. Ninguém pode impedir isso de acontecer, mas você pode criar condições para que isso seja mais dificultado, para que isso seja desincentivado. E tudo isso dentro da cláusula de inalienabilidade, reservando o poder de decisão para quem entregou esse patrimônio para a próxima geração. A questão da impenhorabilidade também é muito importante, porque caso um desses herdeiros acabe contraindo uma dívida, essa dívida não recai, em regra, no patrimônio da holding familiar, da empresa. Outra questão muito importante, isso tem tudo a ver com uma chave assim, mas acho que talvez a mais importante da holding familiar, que é o poder de decisão. Como que o patriarca e a matriarca da família mantém o poder de decisão consigo? Chama cláusula de usufruto vitalício, em que ele entrega esse patrimônio para a holding e depois a participação societária
vai para os herdeiros, mas ele mantém o poder de decisão dentro da empresa, de forma que nada vai poder ser feito com aquele patrimônio da empresa, porque afinal ele entregou esses imóveis para a empresa, esses bens para a empresa. Ele pode ter até saído da empresa, mas ele continua sendo usufrutuário de forma vitalícia de todo aquele patrimônio por intermédio do exercício do direito sobre as cotas sociais ou sobre as ações que ele passou para os herdeiros. Eu sei que não dá para fugir do juridiquês, mas basicamente é isso. É manter o poder de decisão na mão do patriarca por meio das cláusulas de usufruto vitalício. E a cláusula de reversão? O que é a cláusula de reversão, Diogo? Quer dizer que dá para voltar atrás? Quase isso. Quer dizer, você doa a participação societária para os seus herdeiros, você faz um documento societário, passando essas cotas, até sai da empresa, mas de repente acontece um acidente, a ordem natural das coisas se reverte, e aí você perde o seu filho antes. O que acontece? Essas cotas, participação societária, essas ações voltam para você, e depois disso, você vai poder definir se você vai entregar esse patrimônio para o filho dele ou para quem mais você ache que deva ser agraciado por essa parte que era do filho que foi perdido por uma inversão da ordem natural das coisas. Tudo isso mantém poder de decisão na mão do patriarca e da matriarca da família. Tudo isso mantém o patrimônio protegido, concentrado dentro dessa empresa, que é a ferramenta de proteção para uma holding familiar bem feita. E tudo isso também acaba gerando grandes vantagens para que as pessoas que vão aderir a esse plano de reorganização societária possam usufruir lá na frente. Por fim, pessoal, quero fazer alguns comentários com vocês, que estou chegando no final do meu tempo aqui com vocês. Não dá, vem aqui comigo, o que não dá para ficar sem quando você faz uma holding familiar? Já falei para vocês que holding familiar envolve alguns aspectos do direito, muito importantes, como direito civil, societário, tributário, imobiliário, família e sucessões e noções de contabilidade. O que significa? Você não pode ficar sem conhecer, para você poder estudar esse assunto, para você poder se aprofundar nesse assunto, você tem que conhecer um pouco de cada uma dessas áreas. Porque invariavelmente na prática da holding familiar, você vai se deparar com questões profundas de cada uma dessas áreas, dessas 6 áreas do direito. São 5, mas eu chamo de 6 porque família e sucessões, para mim, podem ser chamadas das mesmas muitas vezes, mas eu gosto de tratar elas como partes separadas. E as noções de contabilidade são necessárias? Eu preciso de contador para uma holding familiar? Cara, se você não tiver um contador para holding familiar, você não vai se dar mal por sorte. E nem sempre a sorte acompanha quem não é competente. Então toma cuidado para não cair nessa de achar que não dá. E por quê? Porque existem algumas vantagens em você ter uma holding familiar que estão ligadas vamos dizer assim, ao controle contábil. Vem aqui comigo, mostrar para vocês rapidamente. Quando você faz numa holding familiar, quando você aluga os bens da holding familiar, ou você vende, você pode economizar com impostos sobre aluguéis, você pode economizar ou até mesmo anular imposto de renda sobre ganho de capital, principalmente na comparação entre como funciona na pessoa física com a pessoa jurídica, você vai ter uma enorme diferença. E mais ainda, quando você está tratando de questão relativa aos impostos ITBI e ITCMD, o Imposto de Transmissão sobre Bens Intervivos e o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. E mais importante, uma holding familiar bem feita, ela faz isso aqui com o inventário. Ó. Quer dizer, dá para eliminar o inventário? Volta aqui comigo. Se você conseguir passar todo o patrimônio da pessoa física para uma empresa e dentro daquela participação societária toda ela for doada para os herdeiros, reservando a esse patriarca, a essa matriarca, apenas o usufruto vitalício, com o falecimento dela, não sobra mais nada para ser inventariado. E aí sim, o inventário vai ser eliminado. A necessidade de inventário, na verdade, você até abre o inventário, mostra que não tem nada e fecha o inventário. Cumpre o requisito legal, mas você não gasta nada com o inventário. Isso é muito importante para vocês entenderem, talvez, o que seja o ponto central, o ponto mais importante de uma holding familiar, de um trabalho de holding familiar. Tem problemas? Finalizando aqui com vocês rapidamente. Tem problemas?
tem problemas. E alguns problemas estão baseados em algumas máximas. Quer dizer, se tem clichê, é verdadeiro, né? Vem aqui comigo. O primeiro problema de uma holding familiar é que o direito não é uma ciência exata. O direito, nós sabemos que dependendo do caso, ele acaba sendo aplicado de formas distintas, às vezes muito próximos, o que gera uma sensação estranha nas pessoas. Então, não dá para você falar em holding familiar com 100% de certeza. Acho que vem da medicina, outra máxima, que eu nem trouxe aqui no slide, mas na medicina nem sempre nem nunca, no direito é a mesma coisa, nem sempre nem nunca. Até porque a gente sabe, quem fala em 100% de garantia no direito, não sei se dá para confiar muito não, não tem 100% de garantia nada. Você pode garantir seu trabalho, 100% de garantia a potência do seu trabalho, mas no resultado é difícil, causa-ganha é outro termo aí que deve estar na prateleira do blindagem patrimonial na categoria de ilusório. Então, temos que tomar muito cuidado. Outra questão de problemas. Existe um remédio certo para cada paciente. Volta comigo aqui. A senhora que está me assistindo já casou, já foi em um casamento. Sabe que o vestido da noiva serve para ela porque é ajustado até o último momento antes do casamento. Dá para usar o vestido da noiva no dia seguinte? Não dá, né? Tem que levar lá para a costureira, fazer o ajuste, cada corpo é um corpo, não tem jeito. Holding familiar é como se fosse um vestido de noiva. Eu falo um remédio certo para cada paciente, como se fosse homeopatia, mas deu para entender? Não dá para achar que tem modelo de holding familiar. Dá para entender os conceitos e para poder aplicar no caso a caso. Outro problema que existe, volta aqui comigo, outro problema que existe é com relação à insegurança jurídica. A gente sabe que nosso país passa invariavelmente por questões de insegurança jurídica. As leis podem mudar do dia para a noite. O que tem importância de tudo isso? Aproveitar o direito existente, é o direito adquirido, enquanto o direito favorece. Quer dizer, Diogo, você acha que as leis podem mudar um dia para a holding familiar acabar? Eu não acho. Eu acho que tem que mudar todas aquelas leis que eu falei lá atrás e passei muito rapidamente por elas. Realmente é muita matéria para poder condensar em 1 hora de curso. Mas eu acho muito pouco provável. Ainda assim, essa insegurança jurídica existe e é bom a gente ficar ligado sempre nas notícias relacionadas ao direito para evitar que isso acabe atrapalhando o trabalho com holding familiar. Mais uma questão para vocês aqui e, por fim, as controvérsias nos tribunais, que tem tudo a ver com a questão da insegurança jurídica. Quer dizer, volta aqui comigo. Se a gente não ficar atento com as decisões dos tribunais, toda hora tem gente querendo subverter as decisões a seu favor. Eu estou falando isso com relação ao órgão fiscalizador, ao fisco em si, prefeituras que às vezes se resistem à concessão de direitos, como o direito de entregar imóveis para a sociedade sem pagar imposto. Isso é um direito constitucional, sobre o qual eu posso falarei para vocês num conteúdo mais amplo do que esse aqui desse curso. Isso específico, falando de cada cláusula e cada cláusula. Então é muito importante vocês saberem que uma das questões mais importantes, os problemas que se enfrentam muito no trato da holding familiar, são as controvérsias dos tribunais. Eu falei no começo da aula, eu não esqueci. Não estou falando de teses, e é verdade, não estou falando de teses, mas existe a aplicação da norma que às vezes é interpretada de forma diferente por algum tribunal ou outro. E contra isso, a gente tem que ficar atento, porque senão quem vai acabar pagando o preço é o profissional que trabalha em cima disso. Gente, nesse momento era o que eu tinha para apresentar para vocês, como um aspecto bem resumido, bem enxugado do que é holding familiar. Eu sei que existem muitos outros temas para se falar, aprofundamento de todas essas pequenas pitadas do que é até o mundo da holding familiar traz para a gente. Então eu espero que vocês tenham gostado e que, se vocês gostarem, fiquem atentos ao Legal Educacional, que logo essa maratona vai ser oferecida para vocês de uma forma mais ampla. E se vocês curtiram esse formato, vocês não esqueçam de fazer os seus comentários, mandarem as sugestões para nós, quiserem me procurar, fiquem à vontade também. Eu sou super acessível a todos vocês, mas principalmente aqui no Legal Educacional, o pessoal está super preparado para atender os alunos, como sempre vocês estão acostumados a serem atendidos. Eu agradeço muito a oportunidade, espero ver vocês nos próximos cursos e, quem sabe, logo mais, o quanto menos a gente esperar, a gente está se vendo por aí. Um abraço!